Gente, continuando aí a aula de matemática ainda, o próximo assunto que nós vamos verificar na 105 é a questão de números e frações. Então, vamos trabalhar aqui, olha só, números fracionários. Então, a partir de hoje, vamos trabalhar com frações. E o que é essa frações? O que é essa fração? É quando nós utilizamos um número sobre outro através de uma barra divisória, certo? Então, nós vamos estudar hoje essa página aqui, que fala sobre numerador e denominador de uma fração. Então, não é difícil vocês compreender. E aí, como eu coloquei aqui para vocês a questão, é na página lá, 105 e 106, eu tenho aqui, olha, eu coloquei 2/8. 2/8. Fração, gente, é quando você pega uma laranja e corta ela no meio, divide em 2, em 4, em vários pedaços. Isso é frações. Quando você compra uma pizza, por exemplo, você divide a pizza em vários tamanhos. Isso aí também é fração, certo? Eu tenho aqui um meio, é um meio, não é um 2, um meio. Aí eu dei essa laranja aqui, por exemplo, aí eu quero cortei ela em 2 pedaços. Então, eu tinha a laranja que era um todo, e eu dividi, ou seja, um meio. Então, eu quis dizer que uma parte da laranja eu acabei utilizando. Então, eu fiquei uma parte, porque simboliza que foi a parte pintada, certo? Então, eu pintei aqui, olha. Eu pintei uma parte da fração, da figura. Essa laranja foi cortada em 2 fatias. Então, uma parte eu comi. Então, foi a parte pintada que está representada. Mas por que esse 2 aqui de baixo? Porque a laranja foram divididas em 2 pedaços, em 2 fatias. Por isso que eu chamo um meio, porque eu tinha uma laranja inteira, dividida em 2 pedaços, que resultou eu comendo uma banda dessa laranja, que era 2 fatias, então eu fico com 1,5. O que é que acontece? Na fração, todos os números que ficam em cima é chamado de numerador. Todos os números que ficam embaixo é chamado de denominador. O que é o numerador? O numerador é a parte que pede para você pintar a quantidade da figura. Isso é chamado de numerador, certo? Então, vocês têm que se ligar nessa parte. O que é numerador e o que é denominador. Aqui eu fiz um exemplo, né, de uma pizza com 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, veja só este exemplo. Se eu tenho 6 partes, eu tenho 1, 2, 3 em cima, 1, 2, 3 embaixo. Então, eu tenho 6 partes dessa pizza. Então, essas 6 partes, como ela é a quantidade toda, vocês vão ter que jogar embaixo o valor, 6. Olha só. A parte toda, quantas partes foram divididas a pizza, vai ficar aqui embaixo, porque é a quantidade de pedaços que eu dividi a pizza. Então, 6 pedaços. A outra parte será que nós vamos, digamos, comer ou dividir para alguém, dar para alguém. Então, digamos que eu pego aqui dessas partes todas e eu pego e dou 3 fatias. Veja só, 3 fatias foram doadas, eu dividi para alguém. Então, eu pego a quantidade que foi 3 e eu jogo lá em cima no numerador. Lembrando que a parte de cima é chamado de numerador da fração. Já a parte de baixo, que foi a quantidade que a pizza foi dividida em 6 pedaços, eu chamo ela de denominador. Então, não é difícil responder, não é difícil compreender estas razões, certo? Então, eu chamo 3/6. Por que 3/6? Porque ela foi dividida nessa quantidade de partes. Então, 6 partes foi o todo da figura, que eu coloquei embaixo 6 e chamou ela de denominador.
Eu peguei 3 fatias dessas, comi. Então, eu chamo de numerador 3. E assim sucessivamente. Como é que se lê as frações? As frações se lê dessa forma. Eu dei aqui um exemplo para vocês. Como se lê as frações? Eu tenho 1/11, então eu leio 1/11avos. Aqui é a fração e eu leio por extenso 1/11avos. Acima, depois de 10, certo? Depois de 10 tem que chamar avos, certo? Quando chegar em 100 já é centésimo. Chegou em 1000, milésimos. Então aqui eu tenho outro exemplo, que é no caso 2/8. Então eu escrevo 2/8. Isso aqui é chamado de escrita por extenso das frações. Eu tenho 3/12avos. Então 3 é a parte de cima. E 15avos, é 15, 3/15avos. Aqui embaixo eu tenho 57 centésimo, porque agora eu estou usando o 100. Embaixo eu tenho 2 milésimos. É assim sucessivamente que vamos trabalhar os números, as frações com seus denominados termos. Então, a aula é sobre isso aqui. São 2 conteúdos, né? E aqui nós vamos estar trabalhando as frações, como elas se compõem. Então, a parte de cima da fração, numerador. A parte de baixo, denominador. Certo? Então, tá aqui a explicação. 2/8. A minha figura foi dividida em 8 pedaços, a pizza, mas eu só comi 2 pedaços. Eu pintei lá na figura 2 pedaços. Então, o que é que acontece? Toda a parte que fica em cima é numerador. Toda a parte que fica embaixo, denominador. Como se escreve essa fração? Então, eu vou escrever ela aqui. É 2/8. É assim que eu escrevo como se lê esta denominada fração. 2/8. Então, a aula é sobre isso. É questão de vocês raciocinarem, pensarem direitinho e responder. Né? Aí nós temos a página aqui, a 107, que vocês vão ter que responder. Aqui eu tenho uma pizza. Vocês vão contar quantas partes ela tem todas, quantas partes tem ela toda e quantas partes ela foi dividida, pintadas. Então, a parte toda que foi dividida é chamada de denominador. Só essas partezinhas que estão pintadas, eu chamo ela de numerador. Então, eu tenho que observar a figura e fazer as questões aqui propostas. Eu digo assim, quantas partes o círculo foi dividido? Então, você vai colocar aqui em quantas partes foram divididas. Se foi 10, se foi 5, se foi 7. Letra B. Quantas foram pintadas? Então, vocês vão colocar aqui a parte da fração. Entendeu? Se foi 6/8, 5/8. Então, tem que ver isso. Certo? E na letra C, qual é a fração que corresponde? Eu vou agora botar aqui como é que faz a fração. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter uma fração. Eu comi 4 pedaços e a figura toda tem 8. Então, vai ser 4 lá em cima, porque foi pintado, e 8 embaixo, porque é a quantidade de figuras. Qualquer dúvida, pessoal, dá uma lembrada aí no que eu acabei de falar para vocês. Vocês pausam o vídeo e observam como ela é composta, para não fazerem a atividade errada. E embaixo, no número 2, é para escrever as frações. Você vai ter que escrever em forma de barra. Como é isso? Em forma de barra é assim, ó. 1/2. Sempre tem que colocar isso. É 1/2, 2/2, 3/2, 5 décimos. Como é que eu represento uma fração? Eu escrevo assim, ó, boto um número em cima, que é a quantidade que foi pintada, dividida, e embaixo é a quantidade todinha que a figura foi dividida. Então, são coisas simples para vocês responderem, certo? Aqui, nessa outra página, é para a gente representar. Vocês vão ter que ler e representar em desenho a fração aqui, gente. Então, qualquer dúvida, nós vamos tirando no longo da nossa jornada. Então, preste atenção nos 2 vídeos de matemática para vocês conseguirem resolver as atividades. Tchau, tchau.